Olá, voltamos novamente. A paz do Senhor, novamente, boa noite. Nós tentamos fazer uma live aí e o sinal caiu, a internet não tá boa, né? Muita gente usando a internet, mas nós vamos continuando aqui, né? Mandar um abração aí para todos que estão em seus lares, desejar muita paz, saúde para os irmãos, mandar aí um abraço aí para os nossos familiares que estão longe. Eu estou longe aí das minhas filhas, estou longe dos meus pais, por conta de nós sermos prudentes, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que ser prudentes. E nós vamos caminhando e vamos vencer isso logo, com a graça de Deus. Então eu te desejo, já iniciando aqui, eu te desejo muita paz, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar. Para você aí que, como eu, não está frequentando a igreja, pode ser no culto, pode ser na missa, né? Que nós temos todas as religiões aqui, mas o Senhor Jesus, Ele está conosco em todos os lugares. Amém? Na semana passada, eu trouxe uma palavra aqui, que foi de Jeremias 33. E a palavra do Senhor dizia assim, lá no versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No versículo 6, ele diz assim: Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Aqui na palavra do Senhor, já na semana passada, é o Senhor nos fazendo uma promessa, né? É o Senhor trazendo para nós um alento para as nossas almas, porque Ele dizia assim: clama a mim. E o engraçado é que quando Deus me deu essa palavra na terça-feira, eu nem sabia do jejum que foi feito no domingo, que iria ser feito no domingo, né? Mas Deus é tão bom que Ele não faz nada desalinhado com a sua palavra, né? E a resposta é que Ele faria vir sobre a cidade de Israel, sobre Jerusalém, Ele faria vir saúde e cura. E eu recebi essa palavra. Eu recebi essa palavra com toda a força em meu coração. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio nisso. E aí nessa semana, agora, eu vou trazer para os irmãos uma palavra que está no livro de Daniel, capítulo 6, né? E o versículo é o 16. E diz assim a palavra do Senhor para essa semana. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Semana passada o Senhor dizia: clama a mim que eu responder-te-ei. E farei vir sobre a cidade de Jerusalém saúde e cura. E nesta semana, o Senhor está vindo no versículo 16 do capítulo 6, dizendo que o Deus a quem eu sirvo vai me livrar. Oh, glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Na semana passada e nesta semana, o cenário é o mesmo. É o mesmo. Porque aqui, lá em Jeremias estava em Jerusalém
enquanto o povo estava sendo cativo na Babilônia. Enquanto o povo de Israel estava sendo levado para a Babilônia, Jeremias ficava em Jerusalém. Nesta mesma época, Daniel é levado cativo com aquele mesmo povo para a Babilônia. E Daniel e mais os seus 3 amigos são levados juntos. Ananias, Misael e Azarias. Eles são levados para a Babilônia. E eles são levados cativos para dentro do palácio do rei. O rei era Nabucodonosor. Eles foram levados para lá. Por que foram levados para o palácio? Porque eles eram jovens, era de família nobre, eram de boa aparência. Então o rei manda levar para lá para que eles servissem ao rei. Mas para isso eles tiveram que estudar. Precisavam ter conhecimentos. E assim foi feito. Só que esses rapazes chegaram na Babilônia, chegaram no palácio, num lugar desconhecido, de uma cultura diferente, com costumes diferentes, religiões diferentes, crenças diferentes. E ao chegar ali, a primeira recomendação que Daniel faz, o primeiro pedido dele é: eu não quero me alimentar com a comida que é servida a todas as pessoas do reino. Ele prefere se alimentar de verduras, frutas e legumes do que comer das iguarias dali. O que eu aprendo com isso? Daniel não quis se misturar. Daniel e seus amigos preferiram não se misturar. Ali era uma cultura diferente. Então, irmãos, nós podemos estar no mundo, nós fazemos parte daqui, mas nós não precisamos nos contaminar com o que o mundo nos oferece. Então, vai da nossa escolha nos contaminarmos com as coisas que o mundo oferece. Mas que coisas são essas? Tudo que está aí fora, tudo que tem sido oferecido para todos nós estamos expostos a tudo. Deus não nos poupa, Deus não nos fecha num lugar, nos separa das coisas do mundo. Mas nós é que temos que fazer essa escolha. Nós é que temos que escolher se nós vamos participar das coisas do mundo ou se nós vamos participar das coisas que vai agradar a Deus. Daniel consegue provar que ele conseguia viver ali no palácio, mas sem se contaminar com as coisas daquele palácio. Ele conseguiu viver com alimentação diferente, com a cultura dele, preservar a religião dele. Ele não precisou se contaminar, se misturar com as coisas dali, porque certamente não agradaria a Deus. E Daniel, em tudo que ele fazia ali no palácio, ele se sobressaía. Ele e os amigos, eles passaram por um teste junto com o rei, e o rei pôde comprovar que eles eram 10 vezes mais sábios do que os outros. Essa sabedoria vinha de Deus. Deus deu tamanha sabedoria a esses 4 que eles se sobressaíam. E é lógico, irmãos, que quando uma pessoa se destaca num lugar, ela é vítima de muita inveja. Não é verdade? Basta a pessoa ganhar mais elogios no ambiente, se sobressair no trabalho, em qualquer lugar que ela vá.
Basta ela se sobressair um pouco, que ela é motivo de muita inveja, de raiva das pessoas. Infelizmente isso acontece. E com Daniel não foi diferente. Com Daniel não foi diferente. Ele também, durante o tempo que ele passou ali, ele foi vítima disso. De pessoas invejosas, de pessoas querendo o atrapalhar, querendo tirar ele da presença ali, tirar ele do palácio. Por quê? Porque quando ele estava ali, ele tinha um cargo de destaque no reino. E isso deixou aquele povo ali muito angustiado, porque ele se destacava nos meios dos outros. E não era porque era corrupto, era porque ele era honesto, porque ele era fiel a Deus e ele não fazia nada que desagradasse a Deus. Então, o tempo todo ele foi vítima constante de ataques. Irmãos, isso não é diferente no nosso meio, né? Às vezes você pode estar pensando aí, isso acontece comigo. E acontece mesmo, acontece sim. Basta você... E você não precisa ter bens materiais, ser rico para provocar inveja nas pessoas, provocar esse sentimento nas pessoas. Não. Basta você ter a presença de Deus. Basta você ter a presença de Deus e você já vai instigar esse sentimento nas pessoas. Pessoas querendo puxar o seu tapete na sua profissão, seja ela qual for. Não precisa ser um chefe poderoso para provocar isso, não. Na tua profissão, seja ela qual for, se você tem a presença de Deus, você já vai estar produzindo esse sentimento nas pessoas. Mas a culpa não é sua. A culpa não é sua. Continue seguindo a Deus. Continue firme na presença de Deus. Porque é isso que Deus quer de nós. Porque Daniel só tinha aquela sabedoria toda e ele só podia se destacar daquela forma diante dos outros porque ele tinha a presença de Deus, porque ele andava na presença de Deus. Daniel resolveu obedecer ao Senhor e ele fez isso sempre, durante todo o período que ele esteve ali, né? Ele caminhava na presença de Deus. No capítulo 6, aqui no capítulo 6, vem falar que quem assumiu o reinado depois que passou Nabucodonosor, entrou o filho, entrou o genro dele, depois o neto, passou-se gerações e gerações e Daniel estava ali, né? Quando chega aqui no capítulo 6, vem dizer assim: e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino e 125 presidentes que tivesse sobre todo o reino. Aqui, já o rei era Dário. Dário chega, ele era dos medos e persas, ele toma o reino da Babilônia, assume o lugar, e quem estava ali com ele, depois de gerações? Ele mesmo, Daniel. Daniel continuava no reino. Esse homem que veio jovem, que não se corrompeu, continuou por gerações no palácio e servindo todos os reis que passaram por ali. E quando chega Dário vai pôr a sua atenção sobre quem? Sobre a pessoa de Daniel. Ele nem servia o mesmo Deus de Daniel, tá? Mas quando ele olha para Daniel, ele vê ali um homem diferente. Algo lhe chamou a atenção. Daniel tinha algo que chamava a atenção das pessoas. Talvez você provoque tantos ciúmes nas pessoas porque você tem algo diferente. Você tem uma luz aí que brilha em você e que chama tanta atenção das pessoas. É a luz de Deus, né? Aí Dário
ele vai montando a sua equipe de trabalho, né? E coloca sobre as províncias, tem os seus supervisores. E Daniel é um dos 3 supervisores. O rei Dário dá a ele a supervisão das províncias. Só que Daniel se destacava tanto que o rei Dário, ele faz o quê? Ele já está vendo a possibilidade de colocar Daniel como supervisor, como governador sobre todos. Sobre todos. Daniel seria somente abaixo do rei. E é lógico que os outros supervisores, vendo isso, vendo a possibilidade de Daniel crescer tanto ali dentro, ser o braço direito do rei, esses supervisores começam a fazer o quê? Eles começam novamente a armar algo contra Daniel. É isso que acontece às vezes com você. Você começa a se destacar num lugar, você começa a se sobressair, as suas coisas são melhores. Eu tenho aqui na live, né, a Karina Antunes, é uma boleira de mão cheia, né? Então, às vezes você começa a se destacar tanto no seu trabalho que vai provocando o quê? A inveja das pessoas. E é isso que às vezes acontece com você. A pessoa começa a se destacar e já é vítima da inveja. Mas saiba que o Senhor Jesus é na tua vida. O Senhor Jesus é na tua vida. E só Ele pode colocar as mãos poderosas sobre você e te proteger e te livrar dessa inveja. Amém? Daniel, então, já aí às portas de ser um novo governador sobre todos, os supervisores começam a armar contra ele. E eles fazem o quê? Eles vão no ponto fraco de um homem. Eles chegam no rei e falam para o rei assim: rei, o senhor é a figura mais importante que nós temos nesse reino. O senhor é um Deus. Então eu acho que o senhor devia fazer um decreto. Durante 30 dias, ninguém pode orar para outro Deus que não seja para a tua figura. Tocaram no ponto fraco de um homem, que é a vaidade. Tocaram no ponto fraco de um homem, que é a vaidade. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios que você recebe. É gostoso você ser elogiado, o seu trabalho ser elogiado. Mas cuidado para isso não descer para o seu coração. E você acabar sendo vítima dessa vaidade. Porque é isso que pode acontecer. Quando eles chegam para o rei e falam: não, só o senhor é digno de receber todas as honrarias, não pode ter outro Deus que receba, as pessoas não podem se prostrar para outro Deus, tem que ser somente ao Senhor. O rei se enche, a vaidade vem e fala: eu gostei dessa proposta, eu gostei desse decreto. Quer dizer que as pessoas não vão falar em nome de outros deuses, vão falar só em meu nome. Eu gostei. A vaidade do rei foi tocada. E ali ele assina um decreto no qual todos dessas províncias não poderiam se prostrar para outro Deus que não fosse a sua imagem. Se fizessem, teriam uma punição. E a punição era a morte. A punição era a morte. O que eu aprendo com isso? Que às vezes a vaidade me leva a fazer coisas erradas, a punir pessoas erradas. De repente, por minha vaidade, eu dou
uma palavra má para uma pessoa que não mereça. Eu cometa algo com uma pessoa que não merece. A vaidade, ela tem esse poder de tanto fazer aquilo descer para o meu coração, quanto sair de minha boca coisas que não vão agradar. O rei fazendo isso, logo em seguida, todos não podem mais se prostrar a nenhum Deus. Só que Daniel nunca negou a sua fé. Nunca negou a sua fé. E Daniel tinha uma rotina de 3 vezes por dia. Daniel ia para o seu quarto e numa janela de frente que pudesse voltada para Jerusalém, ele ali se prostrava e orava a Deus. Aí quando ele fica sabendo do tal decreto, você acha que Daniel foi lá para o seu quarto chorar, pedir a Deus que revogasse aquilo, ou reclamar com Deus que aquilo foi feito? Nossa, Senhor, eu te sirvo, eu venho orar, agora o Senhor permite que esse decreto saia? Não. Daniel simplesmente foi para o seu quarto orar como de costume. Ele foi seguir a sua rotina. Ele não mudou a rotina dele. Ele foi para o quarto adorar ao Senhor. Ele foi para o quarto agradecer ao Senhor, como ele sempre fazia. E é lógico, o que acontece depois? O que todos estavam esperando. Todos sabiam que a índole de Daniel, sendo como era, ele não ia obedecer a esse decreto. Sabe por quê? Sabe por quê que ele não ia obedecer? Porque ele não ia contra os princípios dele. Ele não ia desobedecer a Deus. Ele não ia deixar de adorar a Deus, mesmo que houvesse um decreto. Mesmo que houvesse um decreto, ele não ia deixar de adorar a Deus. Ele não ia abandonar a Deus porque tinha um decreto. E os supervisores sabiam disso. Tanto é que ficaram onde? Na espreita, de olho na janela, no qual Daniel se prostrava todos os dias 3 vezes ao dia. E ali aconteceu. Quando Daniel se prostra, esses homens vão até o rei Dário e conta para ele que Daniel desobedeceu, que Daniel foi ali no quarto e se ajoelhou, se prostrou ao Senhor e continuou com a oração dele. Aí o rei Dário, ele, sabe aquela hora que você fala, puxa vida, fiz errado. Era uma armadilha para Daniel e eu caí. Aí o rei Dário entende que ali tinha uma armadilha feita para Daniel. Ele tenta de todas as maneiras anular o decreto que ele tinha feito, que ele mesmo tinha assinado. Não feito, mas assinado, concordado. Só que eles, os medos e os persas, tinham uma lei, que uma palavra dada por um rei, um decreto assinado por um rei, não poderia ser revogado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma poderia ser revogado. E é lógico que os supervisores sabiam disso. Quando Dário percebe essa tramóia toda, já era tarde. Não restava outra coisa a não ser deixar o decreto ser cumprido. E é aqui, no versículo 15, que ele vai dizer assim, ó: então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei,
que é uma lei dos medos e persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, essas são as palavras do rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui eu vejo um homem que nem conhecia o Deus de Daniel. O rei Dário nem conhecia o Deus de Daniel. Mas eu vejo um homem que via a fé que Daniel tinha e via essa fé refletida todos os dias, e mesmo sem conhecer, esse rei, ele afirma: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei, naquele instante, o rei teve fé. O rei teve fé. E da sua boca ele falou para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele vai te livrar, Daniel. Eu não sei como. Eu acho que na mente de Dário estava assim: eu não sei como, mas o teu Deus vai te livrar, Daniel. Com certeza o teu Deus vai te livrar. Daniel, o rei Dário, ele não tinha o que fazer. Ele só tinha que cumprir o decreto. Quando eles lançam Daniel para a cova dos leões, uma pedra é colocada em cima daquela cova, para que nada pudesse tirar o Daniel dali. E Daniel é lançado na cova dos leões. O rei, durante toda aquela noite, ele não teve sossego. Diz a palavra do Senhor que o rei, lá no versículo 18, que o rei dirigiu-se ao palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei passa a noite em claro. A palavra do Senhor não diz o que ele fez, mas eu posso imaginar um homem que, mesmo não conhecendo esse Deus, mas vendo que Daniel era um homem justo, vendo que Daniel era um homem que não fazia coisas erradas, vendo que Daniel obedecia a Deus, e vendo a fé que ele tinha nesse Deus, e vendo que por uma vaidade dele, aquele homem agora, fiel a ele, fiel a Deus e fiel ao rei, estava sendo jogado na cova, por uma vaidade que bateu no coração do rei. Com certeza, eu imagino que esse rei, de uma forma indireta, ele deve ter falado com Deus. Naquele momento, é a hora que os incrédulos olham para o céu e dizem: eu não sei se o Senhor existe. Mas se Daniel tem tanta fé, se o Senhor existe mesmo, dê uma força para ele. Porque eu já vi pessoas que dizem que no momento de desespero, mesmo não crendo em Deus, a pessoa olha para o céu e diz: se o Senhor existe, ajude-o. Nós temos vivido os momentos de desespero, né? E eu já tenho visto pessoas falando que, mesmo não crendo em Deus, já tem se questionado: que Deus é este que muitos falam dele? Que Deus é este que esse povo tanto fala? Então naquela noite o rei não teve sossego.
porque Daniel tinha sido atirado na cova por uma vaidade dele. Não por desejo dele, mas por uma vaidade. E a palavra do Senhor continua, né? Que no outro dia de manhã, ele chega até a cova desesperado. E ele já chega chamando por Daniel. Ele já chega chamando por Daniel. E aqui ele diz, né, no versículo 21, no 20, quando ele chama por Daniel, ele diz assim, ó: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí Daniel grita lá de dentro da cova, aleluia, aleluia, aleluia. Daniel grita lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem entender o que é isso? Esse homem, Daniel, é jogado numa cova. Observa essa situação. Observa essa situação. Você tem uma cova, tem um decreto que você vai ser atirado nessa cova. Essa cova, ela está cheia de leões famintos. Famintos. Você não tem para onde fugir. Você tem vários leões ali dentro com fome, leões bravos, e você é atirado ali de cima. É fechada uma porta. Qual a perspectiva que você tem de no outro dia chegar ali e encontrar esse homem vivo? Qual a perspectiva que você tem de encontrar esse homem vivo? Você conseguiria ter fé de encontrar esse homem vivo? Era uma cova, eram leões famintos. Pois é, esse é o cenário. Esse é o cenário. Leões que rugem a todo momento, porque eu imagino assim que ao fazer barulho na entrada da cova ali, os leões já rugiam. E hoje à tarde, quando eu falava com o Senhor sobre esse cenário, o Senhor falava comigo: filha, os leões estão rugindo. Os leões estão rugindo. Por onde você olha, os leões estão rugindo. Irmãos, a mídia brasileira são os leões. A mídia brasileira, a televisão brasileira, o noticiário brasileiro são os leões. Eles rugem com fome. Com fome. Ninguém comemora a cura aqui no Brasil. Não estão se comemorando as curas que estão tendo. É a todo momento só lançando na TV em números grandes. A todo momento parece que um canal quer ser mais rápido que o outro, contando quantas pessoas já faleceram. Parece que dá prazer ser o primeiro a dar notícia ruim. Os leões estão rugindo, os leões estão com fome. Os leões estão com fome, com sede de sangue. Os leões estão com fome, e o Senhor falava isso comigo.
As pessoas estão com sede de ver quantos faleceram, quantos estão infectados. Ninguém tem esperança. Ninguém publica que tem muita gente sendo curada, graças a Deus. Os leões rugem a todo momento, querendo tragar, buscando quem possa tragar. Só que existe um Deus que fecha a boca dos leões. O Senhor tem fechado a boca de muitos leões. Deus tem mandado para casa. Muitos que já se contaminaram e estão voltando para casa curado, graças a Deus. O Senhor tem tirado muitos Daniéis da cova. O Senhor tem fechado muitas bocas de leões. Por mais que as pessoas querem jogar mais um número lá naquelas somas horríveis, o Senhor quer fechar a boca de leões. O Senhor tem prazer em fechar a boca de leões. O Senhor tem prazer em fechar a boca de leões. O Senhor não tem prazer de ver leões rugindo. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Você tem fé para isso? Você tem fé para isso, que nesta noite nós temos condições de sair da cova sem um arranhão, porque Daniel saiu da cova sem nenhum arranhão. Porque Daniel sabia, ele tinha noção de Deus que servia. Então que nesta noite você possa ter fé, a fé de Daniel, que você possa ter fé, que por mais que os leões estejam rugindo, se você cair na cova, o Senhor pode te tirar de lá, sem nenhum arranhão, sem perder nenhum fio de cabelo. É isso. Cada vez que eu vejo a palavra do Senhor, meu coração se enche. Eu prefiro ver a palavra do Senhor, as promessas de Deus para as nossas vidas, do que pôr os olhos nesse cenário, onde as circunstâncias parecem não ter solução. Mas o mesmo Deus que fechou boca de leão quando Daniel caiu na cova. Daniel, lendo, analisando a palavra, Deus tinha poder para não deixar Daniel ser lançado na cova. Irmãos, Deus tinha poder para não deixar Daniel cair na cova dos leões. Ele tem poder para isso. Mas ele não se preocupou em não deixar Daniel ir para a cova. Ele se preocupou em fechar a boca do leão. Então, nesta noite, que você guarde no teu coração, que você guarde no seu coração isso. Que você guarde no seu coração exatamente isso. Deus pode não te poupar de ir para a cova, mas Ele não vai permitir que o leão coloque uma unha em você. Ele não vai permitir que o leão coloque uma unha sequer em você. Ele vai fechar a boca do leão. Então, nesse período de angústia, você não vai ser poupado de não ser angustiado. Você pode até não ser poupado
de estar de frente com esse vírus. Mas o Senhor não vai deixar que uma unha, que um cabelo seu caia, porque Ele vai fechar as bocas do leão. Tenha fé, acredite nessa palavra, porque eu creio nessa palavra. Deixa os leões rugirem por aí, deixa os leões dessa imprensa que só querem somar número de pessoas falecidas. Nunca se preocupa em dar estímulo à população e dizendo: nós estamos achando a cura, está melhorando, muita gente voltando para casa sim, tem muita gente dando a volta por cima e voltando para casa sim. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos recupera, o Deus que nos dá a cura, o Deus que nos tira da cova sem nenhum arranhão. E eu profetizo isso para a tua vida, que mesmo que você ponha os seus pés na cova do leão, ele vai fechar a boca, não vai vir um rugido para cima de você e nem para cima da minha casa. Eu creio nisso. Eu agradeço você que esteve aí comigo nessa live. A internet não está muito boa, mas eu agradeço você. Um beijo, Karina, no seu coração, tá? Um beijo, que Deus te abençoe a tua família, Karina. Cida, prima, querida, um beijo no teu coração. Um beijo no seu coração, prima. O leão não vai pôr as mãos. O leão não vai pôr as mãos em vocês, porque Deus já fechou essa boca. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um que depois vai estar vendo essa live, tá? Que Deus abençoe. Vamos crer num Deus poderoso, que é um Deus que não esquece um filho teu, que não esquece, que não abandona um filho teu, que não abandona. Vamos levar palavras, né, para aqueles que estão às vezes tão tristes, aborrecidos. Vamos levar palavras que fortaleçam eles, tá? Nós estamos aí num propósito. Nós temos um propósito, né? Desde fevereiro, a cada mês Deus coloca um propósito em nosso coração. O deste mês é como tomar posse da autoridade espiritual, né? Nós temos autoridade espiritual. Nós temos autoridade espiritual para falar para o mal: sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Eu estou sempre colocando aí, né, os versículos que nós estamos lendo aí nesse mês de abril. Amém? Tome posse da tua autoridade espiritual. Tome posse da sua bênção. O Senhor é Deus que faz maravilhas em nossas vidas. Amém? Ficam todos com Deus. Gostaria de fazer uma oração aí. Faça uma oração aí na sua casa também. Eu falei no início aqui. O Senhor Jesus está conosco todos os momentos. Nós podemos parecer solitários nas nossas casas hoje em dia, mas Deus está conosco todos os dias. Todos os dias. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós agradecemos pelas conquistas, Senhor. Nós te agradecemos pelos livramentos, meu Deus. Pai, eu quero te agradecer hoje, Senhor, porque o Senhor já tem livrado muitas pessoas que passaram, Senhor, já por esse vírus e estão voltando para casa sãos e salvos, Pai. Estão voltando para os seus lares, Pai, revigorados e com certeza transformados, Pai, porque nós sabemos que foi Tu, Senhor. Somente Tu que pode, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, proteja os nossos lares,
Proteja, Senhor, os lares das pessoas que não estão nos vendo nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, visite cada lar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Mãe, um beijo, mãe. Um beijo no seu coração. Saudades.